Então, vamos continuar observando aqui o nosso cladograma. Ele esquematiza algumas características que surgiram no processo de evolução das plantas, não é? E a gente vai apresentando algumas para vocês aqui agora, né? Nós temos aqui, aí depois que surgiu esse embrião protegido dentro, né, do gametângio, e aí esse zigoto, esse embrião fica protegido dentro do arquergônio, o que a gente não tinha na célula vegetal, nas plantas verdes, surgiu o primeiro evento cladogênico, surgiu o primeiro grupo de vegetais, que são as briófitas. As briófitas ainda são aquelas plantas que não crescem muito, não têm mecanismo de condução de seiva, elas precisam ficar perto da água, né? Então, o primeiro grupo de vegetais surgiu ainda dependente da água. E aí foram acontecendo outros eventos, não é? E aí agora a gente surgiu agora aqui o esporófito dominante. O esporófito é a estrutura produtora de esporos, não é? Aqui apareceu os primeiros vasos condutores de seiva. Lembra que eu falei aqui das briófitas? As briófitas, elas têm tamanho pequenininho, tem que ficar perto de água. Agora não. Agora as plantas, elas têm um sistema responsável pela condução de alimento e pela condução da água. Então elas podem se desenvolver em qualquer lugar, já que agora aqui a gente tem raiz, a gente tem o xilema e o floema que pode buscar essa água aonde ela estiver, né? E aí a gente chama isso de vasos condutores. Aqui também surgem as primeiras plantas com folhas e caule, né? E aqui a gente tem o primeiro grupo que vai apresentar essas características. Lembrando o seguinte, as plantas que ficam da característica para trás, ela não apresenta aquela característica, não é? Olha só, se eu perguntar para vocês, se as briófitas, elas vão ter esporófito dominante, vasos condutores e folhas e caules, a resposta de vocês é não. Não, professor, não vai ter. Por quê? Por que não vai ter? Porque elas surgiram antes dessas características. Tá vendo? Né? O que elas vão apresentar? Elas vão apresentar embrião multicelular, protegido pelo arquergônio, né? Elas vão apresentar tanto o gametângio masculino quanto o gametângio feminino, não é? Mas elas aí, depois que elas surgiram, né? Passado algum tempo, passado algum período de seleção natural, surgiram essas características aqui, ó. Esporófito. Quem é o esporófito? Estrutura produtora de esporos, né? Agora, nas plantas, o esporófito é dominante. Ele vai ficar, o esporófito, essa estrutura produtora de esporos, vai ficar durante toda a vida do vegetal. Surgiram também os mecanismos de condução de seiva, água, sais minerais, o produto da fotossíntese, né? E surgiram também folhas e caules. Quais foram as primeiras plantas que apresentavam essas características? As que nós chamamos de pteridófitas. Uma bem conhecida, que pertence a esse grupo bem conhecido nosso, são as samambaias. Essas plantas, elas já não precisam mais ficar em ambientes com água, bem próximozinho da água, porque agora elas se reproduzem independente da água, não precisa da água para a reprodução. Elas podem crescer muito, né? Por quê? Porque elas têm vasos condutores de seiva, né? Então surgiram as pteridófitas que apresentam essas características. E aí, passado mais algum tempo, passando todo esse processo de seleção natural, surgiram mais algumas novidades, que foram as sementes. Sementes surgiram aqui. As primeiras sementes que nós chamamos de sementes nuas. Por que são chamadas de sementes nuas? Porque as sementes não ficam dentro dos frutos. A gente não tem fruto aqui ainda. Mas já temos as plantas com sementes. Olha que legal. Olha que avanço dessas plantas. Agora, além de eu ficar um pouquinho mais longe da água, eu posso me espalhar em ambiente seco, que aparentemente não tem água. A água está lá dentro, lá no subsolo. Por quê? Porque eu tenho como proteger meu embrião. Fica dentro da semente, né? Já que a semente é o óvulo fecundado, né? E aqui nós temos... E aqui as plantas também puderam crescer de forma lateral. A gente tem aqueles troncos, né? Aquelas plantas que tanto cresce para cima quanto para o lado, né? As primeiras plantas que tiveram essas novidades evolutivas ficam no grupo das gimnospermas. Uma bem conhecida nossa também é o pinheiro do Paraná, né? Embora
o ambiente preferido delas esteja lá para um ambiente mais friozinho, né, lá para a região sul do nosso país, mas aqui a gente também tem muitos exemplos, né, muitos pinheiros espalhados aí por nossa cidade. Né? Agora a gente tem, ó, sementes, novidade evolutiva aqui, pteridófitas e briófitas não tem, e tem plantas agora que podem crescer lateralmente. Passado mais algum tempo, né? Aí surgiu outra novidade evolutiva, que foram quem? As flores e os frutos. Agora a gente tem as plantas do jeito que a gente conhece, né? Além de folha, caule, semente, agora a gente vai ter flores e frutos. As sementes agora vão ficar dentro dos frutos, né? As flores são os órgãos reprodutivos dessas plantas. E aí esse grupo é o que nós chamamos de angiospermas, que são aquelas plantas que a gente chama de completa, apresentam raiz, caule, flor, fruto, né? São as plantas completas. Então essas características aí é importante que a gente aprenda, revise, leia, tá? No nosso livro que lá tá bem explicadinho, bem bonitinho para vocês. E vocês já sabem, perguntas, por favor, mandem para mim pelo WhatsApp ou deixem aqui para mim nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Continuando esse processo aqui de origem e evolução dos vegetais, a gente está vendo aí, ó, algumas, né, a gente já falou sobre isso, mas vamos revisar um pouquinho, algumas adaptações à vida em terra firme, ao ambiente terrestre. Primeiro, mecanismo de absorção de água e sais minerais do solo. Isso permitiu que essas plantas tivessem um grande sucesso na ocupação do ambiente terrestre. Quais são esses mecanismos de absorção de água e sais minerais do solo? O surgimento dos vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que a gente vai falar muito deles ainda. Outra é a capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo vegetal. Olha só. Voltando. Então, gente, vamos continuar aqui falando sobre as características, o que permitiu a adaptação da vida das plantas ao ambiente terrestre. O primeiro deles é mecanismo de absorção de água, de sais minerais do solo. Que mecanismo é esse? As raízes, né? As raízes agora elas podem crescer e buscar água lá onde tiver água, né? E trazer essa água através desse mecanismo para a planta. A planta não precisa mais estar pertinho, não precisa mais estar dentro da água, né? Como as algas ficam. Outra característica, a capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo do vegetal todo. A gente viu que o primeiro grupo de vegetal, que são as briófitas, elas precisam estar em ambientes úmidos. Por quê? Porque ela não tem esse mecanismo de distribuição de água e sais minerais pelo corpo do vegetal. Por isso ela fica no tamanho pequenininho, ela não cresce muito, ela tem alguns centímetros de altura. Já os vegetais que ocupam todo o ambiente terrestre, as pteridófitas, as gimnospermas e as geospermas, eles têm esse mecanismo de distribuição de água, que são os vasos condutores de seiva. A planta pode ter 100 metros de altura. A água que a raiz retirou do solo chega lá na pontinha, lá na última folhinha desses 100 metros de altura, né? Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo humano. Esse sistema de distribuição de água e sais minerais pelo corpo do vegetal, desses nutrientes, é como se fosse o nosso sistema sanguíneo, né? Ele leva água, oxigênio, né? E elimina tudo que o corpo não precisa mais. É a mesma coisa. A gente tem um sistema que leva água e sais minerais que retiram do solo, levam até as folhas. Lá nas folhas acontece a fotossíntese e aí tem outro sistema que vem das folhas para o resto do corpo do vegetal, que vai ajudar esse vegetal, vai ajudar o vegetal distribuindo esse alimento a toda partezinha do corpo vegetal. Outra característica que eles desenvolveram foi a proteção contra a perda de água por evaporação. Aqui a gente vai lembrar, ó, as folhas, elas apresentam, geralmente a parte voltada para o sol, ela apresenta uma camadinha brilhosinha, né? É uma cera que evita com que elas percam água, sem necessidade, né? Então eles foram desenvolvendo ao longo desse processo evolutivo alguns mecanismos de proteção contra a perda excessiva de água, já que eles precisam muito dessa água,
né? Para que essa água não seja evaporada pelo calor. E um desses mecanismos é isso. Vamos envolver toda a folha, a parte que fica voltada para o sol, por uma camadinha de cera, né? Para evitar que a água evapore sem necessidade. Beleza? Vamos continuar aqui. Nesse slide aqui, a gente está mostrando também esse processo, né, evolutivo aqui das cianobactérias, que apresentam clorofila A, deram origem aqui às algas verdes, que são as clorofícias, passaram mais ou menos alguns 500 milhões de anos, surgiram as primeiras plantas terrestres, que são as briófitas, né? E aqui a gente já vai ter um processo de sustentação, né, desse corpo do vegetal, já que dentro da água a gente não precisa desse processo de sustentação. Aqui surgiu a lignina, que é uma substância que dá sustentação para o corpo do vegetal, para que ele possa ficar ereto, possa se sustentar. Depois surgiu o mecanismo de absorção aqui, ó, raiz, né, vai retirar água e sais minerais do solo. Mecanismo também de condução dessas águas, desses sais minerais, tanto da raiz para as folhas, quanto das folhas para a raiz. Aí surgiram aqui as plantas que a gente conhece hoje com caule, flor, fruto, raiz, né, com o sistema todos de proteção, acutinos, estômatos, né, que evitam a perda excessiva de água. As sementes surgiram aqui também nessas plantas, né, só para a gente poder dar uma revisadazinha. As plantas são seres pluricelulares e eucariontes, nós já sabemos, são autotróficas, né, característica que as diferenciam dos demais seres vivos, formação de embrião maciço, sem capacidades internas, a alternância de gerações, aqui a gente vai parar um pouquinho para lembrar para vocês, essa alternância de gerações, uma geração ela é haploide, porque ela é uma geração gametofítica, surge a partir dos gametas, então essa é uma geração sexuada. Algumas gerações são diploides, porque são originadas a partir dos esporos, então essa é uma geração assexuada, tá? E aí a gente vai falar sobre esse processo de reprodução dos grupos dos vegetais no próximo momento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho só rapidamente sobre a classificação das plantas. Então, gente, quando a gente está falando aqui das plantas, da classificação das plantas, a gente vai classificar essas plantas em 4 filos, tá? Primeiro, as briófitas, tá? Que são plantas que foram os primeiros a ocupar o ambiente terrestre. Essas plantas, elas são bem ainda, tem que ficar em ambientes úmidos, porque elas precisam de água para reprodução. Elas não crescem muito, porque não tem ainda vasos condutores de seiva, né, o processo lá do xilema e do floema. Elas são os primeiros grupos de plantas terrestres. A outra planta que a gente vai conhecer são as plantas que nós chamamos de pteridófitas, que são as plantas que foram as primeiras a ficarem independentes de água, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Essas pteridófitas, elas já vão apresentar vasos condutores de seiva, então elas já vão poder crescer bastante. Elas apresentam folhas e caules, né? Então, elas já têm aqui um processo de condução de água e sais minerais e nutrientes, né? Então, já pode crescer bastante. O outro grupo de vegetais que a gente vai estudar são as gimnospermas, que são as plantas que já apresentam sementes, aquelas que nós chamamos de sementes nuas, né? Elas podem já crescer porque já apresentam vasos condutores de seiva, né? Já apresentam sementes que vai proteger o embrião. E o último grupo é o grupo das angiospermas, que são as plantas que apresentam flores e frutos, tá bom? Essas plantas que apresentam flores e frutos, gente, elas recebem nomezinhos especiais, tá bom? E aí, deixa eu só lembrar aqui para vocês esses nomes. A gente vai ter alguns termos, eles não são, eles estão presentes numa classificação mais antiga, mas vira e mexe, ele está presente quando fala do reino vegetal. Por exemplo, as plantas que nós chamamos de criptógamas, são aquelas plantas que têm estrutura reprodutora pouco evidente. A estrutura de reprodução dessas plantas, elas não ficam em evidência.
Essa palavra criptógamas, ela vem do grego, criptos significa escondido, gamos significa gametas. Então, quem são as criptógamas? Quem são essas plantas que não têm a estrutura reprodutora pouco evidente, que fica pouco evidente? São todas as plantas que não apresentam flores, que não produzem flores. Quem são essas plantas? Briófitas, pteridófitas e gimnosperma. Fora do grupo de criptógamas, a gente só tem as gimnospermas e as angiospermas, tá? Repetindo, quem são as criptógamas? São todas as plantas que não apresentam flores, que não produzem flores. Quem são essas plantas? Briófitas e pteridófitas, né? Então, essas duas plantas aqui, elas são criptógamas, porque a estrutura reprodutiva fica escondida, né? Já as gimnospermas e as angiospermas produzem flores, que é a estrutura reprodutiva desses vegetais. Quem não vê uma flor numa planta? Fica bem evidente, não é? Então, elas não fazem parte desse grupo de plantas que nós chamamos de criptógamas. Outro nome também que vocês vão ver aí frequentemente é o que nós chamamos de fanerógamas, que são as plantas que têm estruturas reprodutoras bem visíveis. Todas se desenvolvem através de sementes e por isso também são chamadas de espermatófitas. Olha só, as fanerógamas, que são as plantas que produzem flores, que têm essa estrutura visível, por isso o nome fanerógamas, do grego. Vem faneros, significa visível, a estrutura reprodutiva visível. Quem são essas plantas fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Essas plantas também são chamadas espermatófitas. Por quê? Porque produzem também sementes, tá? Esperma significa semente. A gente vai ter também as traqueófitas, que são plantas que apresentam vasos condutores, né? Quem são essas plantas traqueófitas? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São todas as plantas que surgiram depois do aparecimento dos vasos condutores de seiva. Aí nós já falamos das fanerógamas ou espermatófitas, né? São plantas que produzem flores e sementes. Aí a gente tem as embriófitas, que são todas as plantas terrestres, porque todas as plantas terrestres têm embrião, né? Produzem embrião. Então, meus queridos, eu espero que não tenha ficado confuso para vocês, né? Para encerrar aqui, eu quero só lembrar, o grupo das criptógamas se divide em 3 grupos, que são dois grupos, as briófitas e as pteridófitas, né? São plantas. Aí nós temos o outro grupo, que é o grupo das fanerógamas, que são as plantas que produzem flores, gimnospermas e angiospermas. Essas fanerógamas, elas também podem ser chamadas de espermatófitas, né? Produzem a semente. Beleza? A gente vai continuar a nossa próxima aula vai ser para falar sobre as briófitas, as características gerais e conhecer um pouquinho mais sobre as briófitas. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, fala comigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.